Amém, glória Amém. a Deus. Amém, irmãos. Eu estava buscando, pedindo a Deus uma palavra, sabe? Pedindo a Deus a palavra para hoje. E a gente, às vezes, tem tanta coisa para falar, né? Mas eu queria que alguma coisa que eu fosse trazer realmente fosse... Você está me ouvindo bem? Todos me ouvem? Sim. Deixa eu só deletar minha tela aqui que não está aparecendo, parece? Ué. Bom, vocês estão vendo minha tela? Estão vendo a minha tela? Não terceiriza. Sim. Ah, sim, é isso aqui. Só que desapareceu, deixa eu ver se... Tudo bem, eu vou só... Depois já volto a imagem de vocês aqui. A palavra de hoje é: não terceirize sua culpa nem sua responsabilidade. O texto que nós vamos iniciar é de Gênesis 3, versículos 12 e 13, que diz assim: E disse então Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E assim por diante. Opa, não é aqui. Bom, deixa eu voltar aqui. Tá. Estão me ouvindo bem, né? Então, irmãos, a palavra de hoje é o seguinte, ó. Algumas implicações de decisões que nós tomamos, né? É muito comum hoje, não só essa falta de, talvez, nesse caso ali, do próprio Adão, né? A falta de entendimento e de caráter de Adão, a ponto de colocar a culpa em Eva, colocar a sua responsabilidade em Eva. Isso é um grande problema e traz uma série de implicações. E olha que interessante, nós sabemos que Deus é um Deus de ordem. Nós sabemos que Deus é um Deus de ordem. Quem de vocês conhece um ditado popular que diz assim, ó: cão que tem 2 donos morre de fome? Todos conhecem? Quem sabe o que significa? Cão que tem 2 donos morre de fome. Nenhum dá comida. Exatamente. Exatamente. O cão que tem 2 donos morre de fome. Ou seja, um acha que a responsabilidade é do outro, ou seja, é nosso cachorro, tá, um dia eu dou, outro dia você dá, certo? Certo. Aí, de repente, o cara vê que o outro está cuidando bem do cachorro, né? E diz, não, eu não vou dar. Daí ele imagina, não, eu já estou dando demais, agora é a vez dele dar, e quando vê o cachorro morre de fome. Entendeu? Por quê? Porque não tem responsabilidade, as coisas não foram ordenadas e organizadas. E Deus é um Deus de ordem, né? Deus é um Deus de ordem. E qual o ponto em questão aqui? É muito comum nós termos esse padrão. Hoje, a sociedade, por exemplo, muitas vezes nós delegamos uma série de responsabilidades que dizem respeito a nós, a Deus. Isso é um equívoco, né? Ou seja, tem gente que acha que é só pegar e dizer, não, entrego nas mãos de Deus existem situações que você entrega, mas situações que você precisa fazer a sua parte, né? Tudo na palavra de Deus, a salvação é pela graça, mas tudo que diz respeito a cura, salvação não, tudo que diz respeito a milagres, a tomar posse do melhor de Deus, tem a ver com aplicar a fé, em crer na palavra, em assumir responsabilidade. E muitas vezes nós cometemos diversos erros. Um deles, terceirizar a nossa responsabilidade para Deus. Outro, terceirizar a nossa culpa também, né? Então, olha só que interessante. Eu trabalho com empreendedores e esse padrão que houve lá há milênios atrás, que está descrito em Gênesis, de Adão e Eva, até hoje ele é comum. As pessoas achando que a responsabilidade sua diz respeito ao governo, né, para mudar a sua vida, para transformar o seu negócio, a sua vida, o seu ministério, seja o que for. Não, a responsabilidade é deles, eles que têm que fazer, eles que têm que abrir porta, ou seja, se eles não me ajudarem, né? E alguns dizem assim, não, a culpa é do chinesinho, me impediram, não me permitiram, me sabotaram. Quer dizer, irmãos, tanto para pregar o evangelho, como para qualquer coisa na nossa vida, se você quer empreender, se você quer ser feliz no teu casamento, ser feliz em qualquer área da tua vida, você tem que assumir responsabilidade. Você não pode terceirizar nem a responsabilidade para fazer as coisas acontecer, porque eu sempre falo isso, fé é substantivo, mas crer é verbo. Verbo é ação. Ou seja, você quer ver Deus manifestar poder? A palavra de Deus é clara. Quando você crê na palavra de Deus e coloca ela em ação, ele diz assim, ó, eu velo para que ela se cumpra. Ele entra em ação com você. Essa lei é bem importante. Vocês sabem por que é dessa forma? Porque o Senhor precisa que você dê passos de fé para que ele se manifeste? Vocês sabem o porquê que isso é assim ou não? Existe também, claro que nós dizemos papai dá,
Mas a expectativa que ele tem é que você assuma teu lugar, que você assuma a responsabilidade. Ou seja, Deus é pai, mas imagina vocês que estão aqui agora, que têm filhos. Imagina você, teu filho tem 30 anos de idade e tá, mamãe, você dá comida na boca para mim? Papai, dá para mim, papai? Ou seja, de nós, como pais, nós formamos pessoas idôneas. Nós queremos que elas assumam o seu papel, o seu lugar e responsabilidade. Nós queremos que elas realmente entendam, né, a responsabilidade que elas têm. Ou seja, é muito comum as pessoas... Quer ver uma coisa? Olha só, eu já vou voltar nessa pergunta de novo. O mendigo na sarjeta, pedindo esmola. Mendigo na sarjeta pedindo esmola. Sabe por que o mendigo está na sarjeta pedindo esmola? Porque ele não tem um recurso. E sabe qual é o recurso? O recurso que é bíblico, por exemplo. É claro que ele existe, há variações desse recurso. Esse recurso, por exemplo, de um limão eu faço uma limonada, as coisas que não me matam me fortalecem, né? Mas na Bíblia diz, todas as coisas que acontecem cooperam para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Entendeu? Então, é muito comum as pessoas que passam por esses cárceres, ou até o mendigo na sarjeta, o mendigo tem uma visão determinista. O que aconteceu comigo, o que fizeram comigo, da onde eu vim. Ou seja, pode parecer inacreditável, mas o mendigo na sarjeta, ele não tem um simples recurso, que é uma crença que a palavra de Deus nos dá, que diz que tudo que você experiencia, tudo que acontece com você, deve fortalecer você. Tudo que acontece coopera para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento, para o bem daqueles que amam a Deus. É inacreditável, mas vocês entendam, eu trabalho com isso e eu sei. Uma pessoa que está num estado sem recursos, num cárcere, como mendigo, ele não tem essa simples crença de saber que tudo aquilo que acontece comigo coopera para mim aprender, para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado, coopera para o meu crescimento em Deus. Entendeu? Então, esses são pontos que têm implicações em todas as áreas. No relacionamento, nas finanças, nos negócios, no ministério. Tem implicação em todas as áreas quando nós não assumimos a responsabilidade. E o ponto em questão é isso. Voltando ali àquela pergunta que eu fiz. Por que é que tem que ser assim? Até para Deus manifestar poder, você precisa ação. E quando você age, ele vela pela palavra, ele cuida, ele fica ali de prontidão para que quando você exerce a fé na palavra dele, ele valida a tua fé. Certo? E por que tem que ser assim, você sabe? Alguém arrisca? O que vocês acham? Hã? Alguém quer arriscar um palpite? Ó, eu vou lá então. Eu gosto de citar o livro mais antigo da Bíblia. Quem sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia? Quem sabe? Hã? O que vocês acham? Qual que é o livro mais antigo da Bíblia? Não, Jó. Jó foi escrito antes dos 5 primeiros livros, né? A Bíblia não está em ordem cronológica. E lá em Jó, que é o livro mais antigo, antes de Gênesis, está escrito assim, ó, Jó capítulo 1, versículo 6, estavam reunidos os filhos do verdadeiro Deus quando apareceu perante ele Satanás. E daí Deus perguntou ao pai dos derrotados lá, de onde é que tu estavas? De percorrer a terra e andar sobre ela. Percebeu, meu servo Jó? Homem reto, fiel, que se desvia do mal, né? Temente a mim. O que é que o derrotado falou para Deus? Vou falar na linguagem do século 21 coloquial, da nossa cultura. Ele disse assim, pô, mas tu comprou o cara, meu. Tu dá dinheiro, dá prosperidade, protege, tu trata o cara que nem um bibelozinho. Como é que não vai te servir? Tu comprou o cara. Entendeu? Usando uma linguagem clara hoje, coloquial, comum, foi isso que o pai dos derrotados lá acusou a Deus, de Deus ter comprado Jó, né? E Deus permitiu, então, que Jó fosse tocado. Primeira razão, porque Jó tinha 2 brechas, né? Conhecia a Deus só de ouvir falar, né? Uma delas, por exemplo, né? E o que eu mais temia me sobreveio, ou seja, ele temia porque não tinha uma experiência com Deus. Mas o que aconteceu? Então, Jó mostrou a sua, naquele caso, mostrou, então, que ele permaneceu fiel a Deus. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte, olha a relevância desse princípio.
Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e no livro mais antigo da Bíblia, o Senhor, no primeiro capítulo, fala sobre o mundo espiritual e essas implicações, essas questões que permeiam o mundo espiritual e que nós, às vezes, nem entendemos, porque certas coisas são do jeito que são. Olha que interessante. Então, por que é que tem que ser pela fé? Porque se não for pela fé, nós temos um acusador que pode dizer assim, tá, mas, né? O cara, qualquer coisinha, tu tá lá, tu é mandalete vou usar o líder da célula aqui, o Mickey. Tu é mandalete do Mickey, é o Mickey que manda em tu e tudo. Sim, senhor, ou tu é o senhor. Quer dizer, entendam, tem que ser pela fé, porque fé é justiça. Se nós olharmos Hebreus capítulo 11, nós veremos que todas as ações que os grandes homens e mulheres foram tremendamente usados por Deus e deixaram lá suas histórias, os seus legados na palavra de Deus, nós percebemos que o que Deus chamava de justiça, porque a nossa justiça pessoal é trapo de imundícia, certo? Mas o que Deus diz, você tem que ser um justo, seja justo, né? O que Deus chama de justiça é quando nós cremos na palavra de Deus e agimos sobre a palavra de Deus. Então, aqueles homens e mulheres, eles foram chamados de justos, honrados, e serviram como referência para nós, porque eles assumiram responsabilidade. E por mais que eles fossem pecadores, por mais que o poder todo era do Senhor, por mais que eles fossem repletos de limitações, né? Mas eles foram justos e fizeram grandes proezas, porque eles se uniram a Deus. Eles creram na palavra de Deus, eles creram no Senhor. Então, isso é a questão. Quando nós assumimos responsabilidade, olha, pessoal, ninguém pode impedir você de nada. De nada, de prosperar, de fazer teu negócio andar, de conquistar, de ministério, ninguém pode impedir. E além disso, nós estamos num país livre, todas as possibilidades estão diante da sua mão. E o Senhor deu o ide e disse, vai que eu sou contigo, o poder está em mim, eu dou a você, ide em meu nome. As mesmas coisas que eu fiz, você fará também, e faça como eu te orientei, porque eu vos dei exemplo em tudo. Quer dizer, não falta nada para nós. Só que muitas vezes, nós terceirizamos a responsabilidade das nossas vidas. Olha, quer ver uma coisa? Olha as implicações. Eu até essa semana, casualmente, fiz uma live lá, acho que foi segunda-feira, sobre essa questão de olha para o lugar certo. Não tem nada a ver aqui com teologia, de modo geral, mas o princípio é o mesmo. Olha para o lugar certo. Olha para o lugar certo. O que é que significa isso, né? Vocês sabem que o sistema, não sei se vocês sabem, olha só que interessante, o sistema imunológico humano, ele é diretamente influenciado pelo nosso estado emocional. Vocês sabiam disso, pessoal? Vocês sabiam que, irmãos e irmãs, vocês sabiam que o nosso sistema imunológico, ele é diretamente influenciado pelas nossas emoções, pelos nossos estados emocionais? Vocês sabiam que o fato de, por exemplo, nós, ao invés de olharmos para a palavra de Deus, ao invés de agirmos conforme a palavra de Deus, nós muitas vezes ficarmos olhando para a televisão, as circunstâncias, as doenças, os problemas, o caos. Vocês sabiam que, primeiro que, neurociência, Bíblia e neurociência. Eu sou um cara meio estranho, assim, meio diferente, sabe? Eu gosto de unir teologia, neurociência, para mostrar que o quanto o que eu estou dizendo através da Escritura tem total amparo da neurociência de última geração, tem total amparo das novas pesquisas científicas, das novas pesquisas médicas, né? Então, olha que interessante. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus em detrimento das circunstâncias e olha para a palavra e age sobre ela, você tem todo o poder, o Todo-Poderoso validando a tua fé. Melhor, além disso, você tem um sistema imunológico, você prospera, você avança, você constrói, certo? Agora, vamos entender esse ponto de vista. O cérebro humano, Deus quando criou o cérebro ele não foi programado para você buscar desafios. O teu cérebro, biologicamente, ele é programado para fazer você sobreviver e poupar energia, ok? O que é que isso significa? Significa que tudo aquilo que você foca, o teu cérebro vai facilitar o acesso àquilo. Vamos de novo? Tudo aquilo que nós dizemos na neurolinguística, tudo que você foca expande. Mas por que é assim? Porque o teu cérebro quer ajudar você a poupar energia. Por quê? Né? Até brinquei hoje numa live, falei assim, vem cá,
vocês já viram o teu cachorro? E vocês têm cachorro, gato aí? Não tem, né, Mickey? Não tem nada, né? Vocês não têm cachorro, gato. Quem é que tem cachorro, gato aí? Você tem, Cláudia? Alguém Agora tem não tenho. cachorro, gato? Ficou. Não? Nós temos. Nós temos. Tá, deixa eu te perguntar, tu já viu algum dia teu cachorro fazendo dieta porque ele quer emagrecer e ficar mais esbelto? Não. É o contrário. Brincadeira, né? Fala sério, né? Então, o sistema primário do ser humano também é parecido com o animal. O cérebro, a todo momento, quer poupar energia. E o que acontece? O que acontece é que tudo aquilo que você foca, ele amplia, ele facilita neurologicamente as trilhas neurais para que aquilo se aproxime cada vez mais de você. Então, numa situação como essa, não ajuda nada nós ficarmos olhando para o lugar errado, não ajuda nada nós ficarmos vendo as pessoas morrendo, não ajuda nada nós ficarmos vendo as pessoas sofrendo, tendo crise e problema. Agora, eu vou dizer, o sistema imunológico de vocês vai se debilitar e vocês vão na direção do muro, vocês vão bater. Agora, se você olhar para a palavra de Deus, você vai melhorar a sua fé, vai ter inspiração, vai entender que colocando a fé em ação, ele tem compromisso com você, você vai proteger a tua saúde psíquica, vai proteger a tua saúde física, a tua imunologia, você vai ter musculatura, fé, e além disso, pessoal, além disso, nesse exato momento, enquanto muitas pessoas estão aí padecendo, existem muitas pessoas que não param de ficar ricas. Existem muitas pessoas que estão vendo exatamente nesse novo cenário uma oportunidade extraordinária. Existem muitas pessoas que estão vendo nesse novo cenário a oportunidade de prosperar os seus ministérios, entendeu? Tem pessoas que estão vendo nesse exato momento a oportunidade de alcançar mais pessoas. Mas por quê? Porque elas estão olhando para o lugar certo. Elas estão protegendo a sua saúde. Vamos de novo. O teu cérebro, ele quer fazer com que você poupa energia, por isso ele facilita o acesso, cria novas trilhas neurais, aquilo que você está focando. Agora, se você focar na palavra de Deus, você vai prosperar espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente, e olha, vai proteger a tua saúde física e mental, entendeu? Agora, se você olhar notícias ruins, olhar para o lugar errado, olhar para todas as situações, e a mídia é terrível, a mídia é terrível. Eles sabem que o que dá audiência é catástrofe. Eles sabem que quanto mais terrível a notícia, as pessoas, olha lá, entendeu? Só que isso adoece, isso destrói a vocês, isso constrói emoção, que constrói crença e constrói filtros da realidade que leva vocês na direção totalmente oposta, a ponto de duvidar da palavra de Deus, duvidar se Deus existe. Agora, quando você olha para a palavra de Deus e coloca ela em ação, o que acontece? Você verá que o Senhor é vivo, é presente, é todo mundo. Basta você invocá-lo. Basta você invocá-lo. Ele está ali. Entendeu? Ele vai validar a tua fé, o que ele mais quer. Veja bem, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu preciso saber para dar certo. Falar uma coisa para vocês. A pergunta que eu tenho é o seguinte. Não tem nenhuma criança embaixo? A pergunta que eu tenho é o seguinte. Qual é o maior interessado em manifestar e honrar o nome dele? Qual é o maior interessado em manifestar poder e honrar o nome dele? É Jesus ou sou eu, ou é você, ou é quem está nessa noite aqui? Qual é o maior interessado em que o reino de Deus seja acessibilizado ao maior número de pessoas possível? Qual é o maior interessado que as pessoas conheçam a Deus nesse exato momento que elas estão em pandemia, que elas estão perdidas, aflitas? É Ele. E você acha que se você não falar dele, manifestar o poder dele, orar, você acha que ele não vai honrar essa fé? A verdade verdadeira é que Deus é Deus de poder, mas é um Deus justo. E vocês entenderam ali que ele, para poder replicar aquele que escarnece, como diz na palavra de Deus, olha, filho meu, né? Ele pede que nós atentemos para as escrituras para que ele possa replicar aquele que escarnece. Então ele quer replicar o que escarnece, mas para isso você precisa de um ato de justiça. E qual é esse ato de justiça? Fé. Aplica a fé, coloca ela em ação, ele vai validar. Ele é o maior interessado em
acessibilizar o reino de Deus a pessoas. Ele é o maior interessado que o nome dele seja glorificado e que ninguém se perca. Ele é o maior interessado, entendeu? Só que, infelizmente, nós delegamos a nossa responsabilidade, sei lá para quem. Ah, não, a culpa é da pandemia. Ah, não, a culpa é do chinesinho lá que veio. A culpa é não sei de quem. Não me deixaram fazer não sei o quê, não sei. O governo, a Dilma, sei lá quem, né? Isso, na verdade, não tem sentido nenhum. Isso é aquela mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Aquela mentira que nós contamos para nós mesmos, que nos mantém afastados das possibilidades. É essa mentira que nos debilita, nos frustra, nos destrói, né? A gente conta uma mentira. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ouçam. Você pode contar para todo mundo e mostrar lá, né? Olha, meu negócio, a minha vida, meu casamento, meu ministério, seja lá o que for, não deu certo porque a culpa é não sei de quem. E olha, o pior é que você vai chegar para alguém e as pessoas vão achar que você tem razão, cara. Agora, não vai mudar a tua vida, não vai mudar o teu resultado, entendeu? Não vai mudar nada. Vão olhar e falar assim para você: ora, pobre Joãozinho, quase foi alguma coisa. Só não foi porcaria nenhuma porque a culpa era do fulano de tal. Vão acreditar na bobagem que você está falando. Entendeu? E não tem sentido. Nós estamos aqui para focar na palavra de Deus, focar no lugar certo e agir. Existem 1 milhão de possibilidades e oportunidades para levar o reino de Deus, acessibilizar esse reino e prosperar e crescer, se você olhar para o lugar certo. Olhe para o lugar certo. Olhe para a palavra de Deus e olhe para o universo de novas oportunidades e possibilidades que nós temos. Imagina, olha os avivamentos da antiguidade. Tinha internet? Tinha avião? Né? Olha lá, o mundo que foi alcançado no tempo de Cristo. Os caras tinham o quê? Eles usaram as redes sociais na época. Há 2000 anos atrás, Facebook bombava. Acho que não, né? Entendeu? Nós temos tudo que nunca houve na história da humanidade. Nós temos tudo. Nós temos tecnologia. Olha, eu estou aqui com você. Eu atendo pessoas do mundo inteiro por essa mesma tela. Eu ajudo pessoas em tudo que é parte. Só não estou ajudando lá em Marte, porque não colonizaram Marte ainda. A hora que tiver conexão de internet, colonizarem Marte e o cara estiver lá, eu converso com ele. Se um astronauta estiver na base lá e quiser conversar comigo e pedir uma orientação, eu estou aqui para orientar o cara. O cara está lá no satélite, ó, rodeando a Terra. Então, é nós que colocamos limites no que Deus quer através de nós. É nós que colocamos limites para que Deus opere, para que nós avancemos. Mas não tem como você... deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouçam. A única forma... numa corrida, respeitando as leis da física, certo? Respeitando as leis da física. Porque, por exemplo, um piloto numa corrida. Existe uma coisa que ele tem que nós não temos, chamada lei da física. Ainda bem, melhor para nós, né? Então, um piloto numa corrida, quando ele começa a perder o controle do carro, a única chance que ele tem de voltar para a corrida e não bater no guardrail, no muro, ou cair não sei onde, veja bem, se as leis da física permitirem, é quando ele olha para a pista, certo? Se ele olhar para o muro, vai bater. Ai, vou cair, não sei aonde. Vai cair, não sei aonde. Entendeu? Mas, respeitando as leis da física, se existe uma forma de ele recuperar o controle do carro, é não olhar para as circunstâncias, não olhar para o guardrail se aproximando, olhar para a pista. Respeitando as leis da física, se é possível, ele recupera o carro. Entendeu? Agora, a grande notícia é que na nossa vida, na mente psíquica, nos nossos negócios, relacionamentos, não sei mais o que, ministério, seja o que for, não tem lei da física. É só olhar para o lugar certo. Entendeu? É só olhar para o autor e consumador da fé. É só olhar para a escritura. É só olhar para o lugar certo. Na vida pessoal, nos negócios, no ministério, seja o que for. Olha para o lugar certo. Ninguém pode impedir você de nada. Isso tudo é crença limitante. Entendeu?
Por isso que eu digo, nós temos que assumir responsabilidades. Nós temos que saber quem nós somos. Quem Deus diz que... Isso que tu falaste um dia lá, Mickey, ótima pregação que tu falaste sobre isso, né? Quem nós somos e quem Deus diz que nós somos, né? Então, é isso que nós temos que entender. Já foi nos dado tudo. E a gente se conta histórias. A gente bota desculpa. No caso de Adão, não colou, né? Porque Deus é o Deus de ordem. E você... Vem cá, o que aconteceu quando Eva comeu o fruto? Hein, pessoal? O que aconteceu quando Eva comeu o fruto? O que aconteceu? O que Deus fez? Conta para mim, o que Deus fez quando Eva comeu o fruto? Hã? Tu não conta. Hã? Deus não fez nada. Ele não estava nem aí. Agora, quando Adão meteu a boca na botija, quando Adão comeu, aí fechou o tempo. Porque a responsabilidade era dele. Ela era uma ajudadora dele. Foi dado a ele, né? Que não deviam comer do fruto, mas quem sustentava lá era o cabeça, que era Adão. Quando Eva comeu, Deus não baixou lá e falou assim, Eva, não. Agora, quando Adão comeu, aí sim, onde estás, Adão? Ok? Então, é isso que nós temos que entender. Deus é um Deus de ordem. Deus nos deu tudo. Nós temos que assumir responsabilidade. Olhar para o lugar errado vai levar vocês para o lugar errado. Vai adoecer vocês. Vai fazer com que vocês experienciem estados sem recursos. Vai fazer com que o seu ministério, o seu negócio, sua vida, as coisas não prosperam. E ainda nós culpamos a Deus. Né? Ó, tá lá na Bíblia. Tudo que é santo, bom, de boa índole, tudo que é puro, né? Nisso pensai, certo? Jesus é o autor e consumador da fé. Olhe para ele. Olhe para a palavra de Deus. Qual é a base da fé firme? A base da fé firme é você olhar para a Escritura em detrimento das circunstâncias. As circunstâncias diz, não dá. Deus fala o quê? Já fiz, é teu. Toma posse. Entendeu? É isso. Qual é a base da fé firme? Nós crermos na palavra de Deus em detrimento das circunstâncias. Aí, quando nós cremos na palavra de Deus em detrimento das circunstâncias, o que é que Deus faz? Valida a nossa fé. Entenderam, pessoal? O nosso problema é que a gente passa olhando para o lugar errado. Aí experiencia todo tipo de crença limitante, estado sem recursos, todo tipo de situação, e ainda acha que a culpa é, sei lá de quem, da Covid, do chinesinho, sei lá de quem. Entenderam a questão? Então, essa é a mensagem. Assumam responsabilidade, né? Olhem para o lugar certo, olhem para a palavra de Deus, entendam que a palavra de Deus e o nome de Jesus é acima de todo nome, do nome Covid, do nome Cristo, do nome não sei... Olha, e a verdade, eu vou falar bem a verdade, vou falar como consultor, eu vou falar como trainer, como profissional que sou. Olha, eu vou falar uma coisa, quando eu estou ganhando dinheiro pelo mundo inteiro aí, eu não falo de Jesus, as pessoas estão me pagando, né? A palavra de Deus, elas sabem que eu sou cristão, mas eu não falo de Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos repartir a glória dele, ou seja, jamais vou cobrar e falar de Jesus para não misturar, eu de dar de graça recebesse, de graça dai. Então, eu mudo a vida das pessoas e não precisa nem do que vocês têm, que vocês têm muito mais do que elas, porque elas só têm cérebro. Vocês não têm, elas têm cérebro e talvez, para aqueles que não têm, um ou outro recurso que eu dou, certo? Vocês têm muito mais, além de cérebro, recursos que a Bíblia nos dá e que até, precisando, até eu posso dar uma dica, né? Vocês têm o Todo-Poderoso com vocês. As pessoas que me pagam lá, a maior parte delas não tem. E elas chegam, elas vão, elas conseguem, elas conquistam, elas avançam, elas prosperam, elas melhoram a sua vida, entendeu? Ou seja, para você avançar nessa vida, tem muito ímpio, rico, milionário. Tem muita pessoa que não tem o menor temor a Deus e está muito bem de vida. Ou tendo grandes resultados em diversas áreas. Mas por quê? Porque ele está olhando para o lugar certo. Entenderam? Então, só o cérebro já pode ajudar vocês a terem resultado extraordinário. Imagina quando você une. Quando você se une a Deus, você se torna um só com Ele. Não está escrito isso na palavra de Deus?
Não está escrito na palavra de Deus que nós nos unimos a Deus, nos tornamos um só com Ele? Então, imagina o seguinte, nós temos um cérebro que já foca no lugar certo, já foca na palavra de Deus, e ainda nós nos unimos com o Todo-Poderoso. Olha a diferença. E sabe por que que nós não temos grandes homens e mulheres de Deus, grandes coisas maravilhosas e grandes resultados, grandes frutos, grandes avivamentos? Porque o povo não entendeu que, olhando para o lugar certo e agindo sobre a palavra de Deus, o sobrenatural de Deus entra em ação. Entendeu, pessoal? Uma pergunta? Pode perguntar. Quem quer fazer uma pergunta, uma colocação? Ninguém quer falar nada? De declaração. Olha, teoricamente, eu já entreguei a mensagem. Está bem adiantado. Está adiantado? Eu mandei 40, 45 minutos. Teoricamente, eu falei bastante. Pessoal, ninguém quer perguntar nada? Ficou claro? Vocês querem... Luiz. Oi, pode falar. Pode falar, minha querida. É isso aí, colocar a fé em ação, né? Porque Deus já deliberou para nós, né? A cruz do Calvário ele já deixou liberado para nós, né? É só nós ter fé, ficar em ação, né? Como tu falou, focar para aquilo que você quer e ter Jesus junto. Exatamente. Mickey, só isso por si já vai proteger a sua saúde mental, a sua saúde física, fortalecer o teu sistema imunológico. Só isso, por si só, já vai fazer com que nós passemos por esse momento na graça. Olha, eu vou falar uma coisa, para a glória do Senhor Jesus. Eu já passei deserto, alguns por pura burrice, né? Mas eu vou dizer, nesse exato momento, talvez um dos momentos mais complexos que nós estamos passando, eu estou na bênção, estou na paz, a gente vive uma vida de alegria, de paz, a gente dá uma bênção, tá? Mas agora, também botei na televisão ali para ver alguma coisa e começou aqueles papos derrotados, aqueles papos, né? Eu já na hora, ora, pai, toma nas tuas mãos, eu faço o que tu podes fazer, porque o que eu posso fazer eu estou fazendo, pá, foco no outro lugar. Eu não deixo a minha mente ser furtada, ainda mais pelas notícias pretensiosas. Isso adoece, isso debilita, isso enfraquece, psíquica, espiritualmente e imunologicamente você. Fique à vontade, pessoal. Eu pergunto para o pessoal que está conosco aí. Nós temos ouvido. Nós que temos a televisão que entra dentro da nossa casa e a gente dá o espaço para ela. A gente escuta os notícias e as coisas que eles falam, se a gente quiser. Ou a gente pensa positivamente, ou a gente pensa para frente, ou a gente vê as pessoas, claro, morrendo, notícias, e isso vai como o Luiz falou, para baixo, leva nós ao precipício, leva nós ao buraco, né? Agora, se nós e ela deixou aflições, na mesa do aniversário, no banheiro, quando ela voltou, aniversário inteiro se procurando. Foi parar na mesa de um drogado. Pode falar comigo. Puxando o que você falou aí, nós temos que focar na estrada, não nas coisas que estão ao nosso redor. Como você falou, Luiz, né? Se nós olharmos, nós olharmos para o lado, vai ter um precipício, vai olhar para o outro lado, vai ter um morro, né? Mas Jesus disse assim, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Olhai para mim, e sou manso, né? E humilde de coração. Então, a tua palavra é fantástica, fantástica, e é isso mesmo que você falou, mas a gente não está fazendo realmente isso que você falou, sabe? De deixar... Até Deus falou uma vez comigo, sabe, orando, e ele disse assim, não dê ouvido a notícias ruins. Não dê ouvido. Por quê? Porque tudo entra através do ouvido, né? A fé vem pelo ouvir,
né? As notícias ruins vêm por ouvir, entendeu? Aí você se contamina, é a mesma coisa você escutar alguém para dizer assim, pô, é o seguinte, né? Pegar um cara aí que entende de medicina, aí diz assim, pô, eu quero emagrecer, tá bom, então tu corta o açúcar, tudo que é branco, tudo que é... Aí eu falei para a Letícia, minha filha, até falei assim, pô, para emagrecer você tem que fazer isso. Ela disse, então corta os pulsos, né? Porque não tem o que fazer. Né? Ou você vive a tua vida, entendeu? Vai comer, vai desfrutar do que Deus deu, claro, né? Porque Deus falou né, que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está dentro de nós, habita em nós. Então nós temos que cuidar do corpo. Cuidar do corpo é o quê? Não somente o corpo, mas a mente também, como você falou. Sim. Entendeu? Porque tudo entra através da mente. E debilita espiritualmente e fisicamente. Eu volto a dizer, podem olhar na internet que eu estou falando. O sistema imunológico, ele é diretamente afetado pela sua mente. Ou seja, aquela situação de estresse, de angústia, aquilo lá debilita a imunologia. Agora, vamos analisar uma situação. Imagina assim, pessoal. Imagina que vocês... Peraí. Imagina que você foi chamado num hospital para orar por alguém. Imagina que você foi chamado lá, eu vou orar por alguém no hospital, me pediram para ir lá orar pela pessoa, tá? Aí, quando você está olhando para Cristo, tendo experiências com Deus, cheio da presença de Deus, cheio da graça, você entra lá, tomando os cuidados e as precauções, porque nós não estamos aqui para colocar Deus à prova, mas Deus nos livra do mal, né? Você entra lá, cheio da graça de Deus, e vai lá orar cheio da fé. Agora, se você passou a semana inteira, não, ali você tem experiência com Deus, você, né? É uma coisa. Agora imagina o contrário, você entrar lá num hospital, que tem muita gente com problema de saúde, passou a semana inteira vindo gente morrendo aqui, morrendo lá. E olha que aquilo ali, sabe como é que é? A mídia sempre traz o sensacionalismo, porque é aquilo que vende. Se for analisar em termos de contexto, a maioria das pessoas, graças a Deus, estão escapando, né? Tem muitas notícias maravilhosas e positivas aí, certo? Mas aí você vai lá e passou a semana inteira olhando para o lugar errado. Aí você vai lá assim, já. Meu Deus, eu vou morrer. Mas que fé que tu vai levar para o moribundo? Né? Ou nem vai. Eu vou morrer. Cara, que fé que tu vai levar lá, meu? Entendeu? Vai manifestar poder da onde? O nome do Deus chama Covid, não é o Todo-Poderoso. O nome do teu Deus chama Covid. Covid! Né? Não é Deus. Se for Deus, tu não vai chegar assim, ai, vou morrer, né? Certo o negócio? Entenderam? As implicações de olhar para o lugar errado. Desculpa, Láudio, vai lá, por favor.